Olá, eu sou Victor Valentim, professor do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da UFRB e doutorando em Poéticas Tecnológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, e vim aqui hoje apresentar a minha pesquisa sobre as poéticas e técnica na criação da obra Ginófitas para cinema Full Dome, aqui no CIACT 07. Vamos iniciar a apresentação falando um pouco sobre o resumo do trabalho, né? Esse breve artigo ele sintetiza uma discussão sobre o processo criativo em coletivo de artistas na obra audiovisual experimental Ginófitas, de 2021, para suporte do cinema Full Dome e suas relações com a arte e tecnologia, buscando reunir diferentes expressões de criação artística para a realização dessa obra em conjunto. O short movie Ginófitas se compõe através de aquarelas, desenhos e técnicas de bordado livre para criar formas orgânicas que remetem às fisiologias humanas e vegetais. Daí nós temos aqui agora a questão das nossas palavras-chave com relação a essa pesquisa, né? Que engloba a questão do cinema Full Dome, do Full Dome, os processos criativos, como funciona a questão do processo criativo para desenvolvimento de obra para esse tipo de suporte, e a relação com as experiências audiovisuais que nós desenvolvemos aqui no âmbito da arte e tecnologia para esse suporte. Dessa maneira, eu vou falar um pouco sobre a sinopse do filme, para iniciar, né, apresentar o que é em si o filme, né? Ginófitas é um filme para planetário, realizado por Aníbal Alexandre, que é o VJ Nibeira, e Victor Valentim, Zivito, em parceria com a artista visual Débora Passos. Somos um coletivo de artistas de Brasília, né? E esse filme ele foi criado baseado na série homônima de trabalhos que a Débora desenvolveu através de aquarelas, desenhos e técnicas de bordado livre que criam formas orgânicas que remetem às fisiologias humanas e vegetais. A semelhança da recombinação gênica, esses trabalhos eles apresentam a profundidade da relação entre os seres humanos e as plantas, ao mesmo tempo ancestral e urgente diante das consequências da hiperdomesticação, das explorações históricas e do antropoceno. Nosso filme ele foi premiado como o melhor filme experimental do Festival MSFI, Full Dome Festival em Brasília, em 2021, e participou da seleção oficial do SAT Dome Fest lá em Montreal, no Canadá, no ano de 2022. A nossa ficha técnica somos eu, Débora Passos, que fez as aquarelas, Aníbal Alexandre, que é o Vidiane Beiras, que criou as animações, e eu, Victor Valentim Zivito, que desenvolvi a música original desse trabalho. Aqui temos nós aqui reunidos. Seguindo, esse trabalho ele parte de um processo criativo interdisciplinar coletivo, né? Um processo criativo coletivo interdisciplinar, que eu divido ele em 4 etapas ou 4 fases de desenvolvimento para a criação desse trabalho, né? Que ele parte primeiro da série Ginófitas, que foi desenvolvida pela Débora Passos, de aquarelas, depois a questão do processo de recombinação e ambientação virtual dessas aquarelas, para desenvolver o cenário e a questão que depois vai desencadear na questão da narrativa visual por movimento de câmera e sistemas de partículas em quais essas aquarelas passaram por esse processo de recombinação, de desenvolvimento, e a questão da composição musical e da espacialização sonora. Essas 4 etapas, elas comprovam a forma de como foi o processo criativo que nós desenvolvemos essa obra, né? A partir da série Ginófitas, que a Débora Passos desenvolveu, são esses seres híbridos, né, entre humano e vegetal, que tem relação com o desenvolvimento da criatividade pessoal da Débora. A Débora fez uma série com várias imagens e nós selecionamos algumas delas e trabalhamos com esses recortes poéticos, né? É como se cada uma fosse um diferente ser, né? Humano, vegetal, assim, na questão poética, que são os elementos que compõem toda a parte visual do filme, né? A partir de imagens estáticas,
que aí a gente traz aqui para o processo de recombinação e ambientação virtual desse trabalho, que parte de uma questão de construção e distribuição das aquarelas no ambiente virtual, tridimensional, para a criação das cenas, né? Então, a partir daí, a Aníbal, né, foi responsável por essa parte. A primeira etapa foi a parte criativa que Débora desenvolveu as aquarelas, e a segunda etapa é a criação desses ambientes virtuais que foram feitos por recombinação desses elementos e criação de um ambiente em que a gente pudesse trabalhar a questão da narrativa do filme, partindo de 3 cenários diferentes, né? O primeiro cenário ele é composto por vários desses seres híbridos, que são as aquarelas desenvolvidas pela Débora, espacializados num ambiente virtual a partir do Blender, né, que foi o software escolhido por Aníbal para desenvolver, e a partir daí, quando você consegue criar todo esse cenário, você consegue começar a trabalhar a questão da câmera azimutal equidistante do full dome para o desenvolvimento criativo da narrativa do filme. A partir daí, entra a questão da narrativa visual por movimento de câmera e sistemas de partícula, que parte muito dos conceitos da transdução, que vem lá de Simondon, a questão da recursividade e a contingência, que vem de Yuki Rui, que tem relação direta também com a questão da arte generativa e que faz com que a gente consiga abarcar todas essas linguagens dentro do conceito de cosmotécnicas também, desenvolvido pelo Yuki Rui na publicação dele de 2017. Aí essa parte ela desencadeia na composição musical e na espacialização sonora, que parte também do conceito de síncrese de Michel Chion, para poder trabalhar a questão das sincronias e assincronias do som com as imagens e as transições das cenas, que também tem relação também direta com o processo técnico de desenvolvimento da espacialização sonora, que é feita a partir de uma ambissônica baseada em Dolby Atmos, a qual eu desenvolvi, que tem essa relação entre você criar esse cenário sonoro por um processo de encoder e depois você decodificar, você encodar e depois decodificar para os sistemas de espacialização, padrão do Full Dome 5.1. A partir daí, a gente começa a trazer as nossas considerações finais com relação a esse trabalho, que parte dessa questão da pluralidade e diversidade de linguagens como elemento criativo, poético, para fazer trabalhos em coletivo. Porque nós partimos da ideia da Débora, né, dessa série de aquarelas que ela desenvolveu, que tem essas relações pensadas na questão, né, de como os humanos se mesclam com as plantas, mesclam com a diversidade e a pluralidade de formas para desenvolvimento criativo de um cenário que abarca toda uma poética que vai fomentar o que eu chamo de experimentação audiovisual, né, na minha pesquisa. Essa experimentação audiovisual seria experimentar elementos visuais, sonoros, como eles se encadeiam, como eles se combinam, que vai desembocar na criação dessas narrativas experimentais que vão propiciar novas maneiras de observar, visualizar esses elementos criativos dentro do cinema full dome. Quando você entra no planetário e você tem acesso a essa diferente maneira de ver essa ambientação tridimensional como um ponto de vista do que seria esse ambiente de uma realidade virtual que não necessita de nenhum outro dispositivo a não ser nossos próprios olhos, para imergir naquele espaço poético, né? Que não serve só para a divulgação científica, astronômica, mas que também é agora um espaço onde tem essas possibilidades de difusão e criação de narrativas audiovisuais experimentais da arte e tecnologia. Eu agradeço a atenção de vocês e espero em breve que vocês tenham acesso também ao texto final sobre esse trabalho. E muito obrigado, agradeço ao CIACT pela oportunidade. Um grande abraço a todos.